Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 37. Diz a palavra de Deus o seguinte: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Mantenha a Bíblia aberta nesse texto. Esse é um salmo extremamente importante para a gente poder considerar, e na verdade esse é um salmo repleto de princípios. O Salmo 37 ele está repleto de conceitos que eu diria que são conceitos que podem transformar a história da vida da gente. E se eu pudesse dar um título geral a essa série de estudos que eu quero trazer sobre o Salmo 37, eu daria princípios que transformam. Agora é bom considerar algumas coisas sobre princípios. Princípios não necessariamente são dados por Deus para te levar ao céu. O que te leva ao céu é a obra plena de Cristo Jesus, o que Ele fez por você. Você não vai ao céu porque você guarda princípios. Embora as pessoas que estejam no caminho do Senhor e amam os seus mandamentos, se interessam em guardar os princípios de Deus. Agora, princípios de Deus foram dados para o seu bem. Você pode guardar os princípios de Deus e viver neles, ou você pode viver do jeito que você quiser, criando seus próprios princípios. A diferença parece muito tênue, mas ela se demonstra extremamente séria lá no final. O Salmo 37 possui vários princípios. Eu descobri aqui 10. Eu devo estar considerando sobre alguns deles daqui nas próximas semanas. Mas esse salmo é um salmo que vai falar, como todos os livros de Provérbios, sobre esses princípios para nós. Por exemplo, eu estava algum tempo atrás conversando, ouvindo uma palestra de um pastor que nos contou uma história interessante do filho dele. O filho dele estava indo para a escola e estava tendo sérios problemas na escola, porque havia um rapazinho ali, chamado Teco, nome bem apropriado, né? Gostava de dar um teco no filho dele. O Teco pegava e sempre estava perseguindo o filho dele e pressionando, e ele começou a se sentir muito acuado. Um dia ele chegou da escola angustiado, e o pai perguntou: o que foi que aconteceu com você? Ele disse: não, é porque tem um menino lá na escola que toda vez que ele me vê, eu estou com medo dele e tal. E o pai dele, muito cristão, muito crente, virou e disse: meu filho, vamos fazer o seguinte, vamos ler a Bíblia, o livro de Provérbios, um livro de princípios, vamos ver coisas, princípios de Deus para a nossa vida no livro de Provérbios, vamos ver se Deus dá uma palavra para você, para resolver a sua situação lá em relação ao Teco. E eles começaram a ler os textos das Escrituras Sagradas, o livro de Provérbios, até que acharam que existem vários provérbios sobre amizade, sobre fazer amizade, conservar a amizade, e encontraram um muito sugestivo, que dizia o seguinte: quem dá um presente faz um amigo. Interessante, não? É princípio. E ele então disse: você vai fazer o seguinte, você vai comprar um presente para o Teco, vai levar um presente para ele. E ele diz: mas para o Teco? Ele diz: é para o Teco, vai levar um presente para ele, levou uma lembrancinha para ele. E não perguntou mais, porque o filho voltava da escola satisfeito, o problema acabou, até que um dia ele se lembrou e disse: e aí, meu filho, o Teco, como é que está a relação lá? Você não me falou mais nada. Ele disse: ih, pai, está uma maravilha, ele está ótimo, agora ele só bate nos outros, né? Definitivamente não resolveu o problema dos outros, resolveu o problema dele, né? Princípios são dados por Deus para abençoar sua vida. Deus colocou esses princípios, e quando você lê os princípios de Deus e resolve levá-los a sério, você é abençoado. Existem na Bíblia princípios sobre saúde, princípios sobre casamento, princípios sobre finanças,
princípios sobre sexo, você pode guardar esses princípios ou não. Muitas pessoas, ao quebrar os princípios de Deus, elas sem perceber estão ferindo a si próprias. A Bíblia nos diz que Deus nos deu os mandamentos e a lei para a vida. Muitos quebram os princípios de Deus e ainda assim ficam reivindicando as bênçãos de Deus. E nesse sentido eu gosto muito de pensar numa frase de Andy Stanley, um pastor da North Point Community Church em Atlanta. Ele diz o seguinte: guarde bem isso aí, se você gosta de anotar provérbios, vale a pena anotar esse. Nunca quebre um princípio de Deus se você deseja manter ou ganhar as bênçãos de Deus. Eu vou repetir: nunca quebre um princípio de Deus se você deseja manter ou ganhar as bênçãos de Deus. Há muitas pessoas que quebram os princípios de Deus e querem as bênçãos de Deus. Não sei por que Deus não me abençoa. Meu querido, você está quebrando princípios de Deus, e a sua vida está um inferno por causa disso, porque você insiste em viver no seu próprio princípio. E você pode, deixa eu te dizer uma coisa aqui que pode até assustar você, você pode ir para o céu ainda, quebrando os princípios de Deus. Pode ir para o céu, porque Jesus ama você, Ele morreu por você na cruz. Agora, sabe o que vai acontecer? Você vai para o céu, meu querido, mas antes de ir para o céu, você vai trazer o inferno para a sua vida. Porque princípios de Deus são dados para você experimentar o céu hoje. Deus está preocupado em como é que você vai viver. Então, como um pai amoroso, Ele está dizendo assim: vai por esse caminho aqui, tome cuidado com esse caminho. Quer ver um outro exemplo da Bíblia? A Bíblia nos adverte muito contra ser fiador de pessoas, ser avalista de pessoas. Muitos cristãos são avalistas de outros, irresponsavelmente são avalistas. A Bíblia não diz que você não deve ser avalista, não diz que você vai para o inferno porque é um avalista. Mas a Bíblia está dizendo que quando você se torna avalista do outro, você se arrisca a ficar sem a cama debaixo de você. Você pode, ao ler os princípios de Deus, dizer: eu vou guardar os princípios de Deus. Ou você pode dizer: não, eu não vou guardar os princípios de Deus, eu vou fazer do meu jeito. Faça do seu jeito. Agora depois você não chega para Deus e diz: Deus, eu não estou entendendo, por que a minha vida está um inferno? Por uma razão muito simples, meu querido: você quebrou os princípios de Deus, e ainda assim você quer as bênçãos de Deus, você quer manter as bênçãos de Deus, você quer ganhar as bênçãos de Deus, e nós vamos transformando a nossa vida no inferno. Um outro exemplo, a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e se prolongue os seus dias na terra. Você não precisa honrar seu pai e sua mãe se você não quiser. Você pode desonrar os seus pais, você pode maltratá-los, você pode transformar a vida deles no inferno. Há muitos códigos aí bons para você transformar a vida do seu pai no inferno. Não tem problema não. Eu lembro de um adolescente uma vez que falou para minha esposa: se for preciso ir para o inferno para machucar meu pai, eu vou para o inferno. Ela está no inferno, literalmente. É uma moça agora vivendo um inferno na vida. Ela está transformando a vida do pai dela e da mãe dela no inferno, mas ela também está no inferno junta. Ou seja, a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para quê? Para que te vá bem e se prolongue seus dias na terra. Meu querido, sabe por que Deus está dizendo isso? Está dizendo isso por causa de você. Deus está dizendo: se você honrar teu pai, honrar a tua mãe, você vai bem na sua história, a sua biografia vai bem. Eu nunca vi uma pessoa resolvida na vida que não tenha resolvido seus conflitos, seus dilemas com seus pais. Você está encontrando alguém feliz aí porque está com conflito com o pai? Não, ninguém. Quem tem que passar por essa situação sabe o que eu estou falando e o sofrimento que isso traz. O princípio é para a vida. Esse texto do Salmo 37 é repleto de princípios. Quando você guarda esses princípios, eles trazem vida a você. E é exatamente sobre o primeiro princípio desse salmo que eu gostaria de considerar com vocês. Olha o que diz a palavra de Deus no versículo 1.